Olá, turma do quarto ano. Vamos iniciar a nossa revisão a partir do capítulo 3. Eu já havia enviado uma revisão para podermos atualizar e corrigir nossos exercícios. Agora eu estou enviando a segunda parte dele para finalizarmos o capítulo 3. Olha lá, o capítulo 3 ele inicia com uma crônica. O título é Água mole em pedra dura não faz nada. Eu trouxe apenas uma parte porque está no livro de vocês, né? Inclusive na página 45. Depois de feita a leitura, temos a seguinte questão. 2. A crônica que você leu conta um fato cotidiano na vida de uma adolescente? Quem narra essa história? Bom, vocês sabem que a crônica, ela, além de retratar fatos cotidianos da nossa vida, ela também pode se apresentar através da narrativa do próprio personagem, como é o caso dessa crônica, que ela é narrada pela própria adolescente, personagem da história. Questão número 3. Vários personagens são citados na história. Quais participam ativamente dela? Bom, segundo a leitura, do texto, nós temos, além da adolescente, sua mãe e a amiga Wanda. Então, são esses personagens que participam ativamente da história. Número 4. Toda história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. O que acontece com a adolescente que a leva a contar sua história? Então, ela se depara com um kit de unhas importado que sua amiga Wanda leva à escola. Número 5. Marque X na alternativa que contém a parte do texto que marca o início do conflito. Então, como já citado em videoaulas anteriores, o texto ele é formado por partes, né? Ele tem uma introdução, um desenvolvimento. No desenvolvimento, normalmente é onde começa o conflito e a conclusão, que é o fim da história, né? No caso da crônica, olha só onde marca o início do conflito. É a segunda opção, minha via crucis. Começou quando a Wanda, acho que os pais dela eram fãs do Wando, foi minha mãe quem disse. Chegou à escola com um kit de unhas importado, maravilhoso, com todos os tipos de esmaltes e brilhos imagináveis. Então, é aqui que marca o início do conflito. 6. A expressão via crucis indica um caminho difícil, tortuoso. A que caminho difícil se referia a narradora da história? Bom, a narradora, ela se refere ao caminho que ela deveria percorrer para convencer a mãe a comprar um kit de unhas importados. Então, corrijam aí. Número 7. A crônica apresenta diferentes desejos de consumo da adolescente. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Decidi que precisava daquele kit, como também precisava do fazedor de caixas automáticos na semana passada, da saia que a vencedora daquele reality usava e da calça colorida da vocalista daquela banda pop cujo nome não lembro. Enfim, era um caso de vida ou morte.
Letra A. A personagem realmente precisava de todos os objetos que cita como desejo de consumo? Por quê? Espera-se que os alunos digam que não, né? Ela precisava de tudo isso? Não. Nós conseguimos viver sem todos esses bens materiais? Sim, né? Não é algo que o nosso corpo precise, nosso organismo precisa. Então, conseguimos viver tranquilamente sem todos esses acessórios e roupas. Vamos à próxima. Letra B. O trecho, enfim, era um caso de vida ou morte, proporciona humor ao texto. Por que isso acontece? Se ela deixou claro que seus desejos são inconstantes e superficiais, ao afirmar e adquirir o kit de unhas era um caso de vida ou morte, ela se contradiz e acaba gerando humor. Bom, com todas essas coisas desnecessárias, é óbvio que vamos achar realmente todos esses desejos dela superficiais, né? Letra C. Considerando o trecho lido, assinale a alternativa que resume o modo como a adolescente lida com seus desejos. Com tristeza? Não, ela não fica triste por isso. De modo exagerado? Sim, porque ela cita essa questão de vida ou morte para justificar os seus desejos. Com alegria? Com pena de si mesmo? Realmente é de modo exagerado. Bom, vamos à oitava questão. Na oitava questão diz o seguinte: a linguagem usada pela narradora para contar sua história deixa o texto predominantemente engraçado, né? O exagero da personagem acaba dando esse humor ao texto. 9. Na crônica, há uma fala da narradora que deixa bastante evidente o modo exagerado com o que ela lidava com seus desejos. Sublinhe essa fala e converse com o professor e os colegas sobre como você lida com seus desejos de consumo, os objetos que você quer. São mesmo necessários? Como costuma justificar essa necessidade? O nosso capítulo ele fala sobre o consumismo, né? Então ele faz diversos questionamentos relacionados a isso. Número 10. Por que é possível dizer que há humor na forma como a crônica termina? Bom, vamos ver a resposta. Porque no momento em que a personagem vai finalmente pedir o que ela quer, ela muda de ideia repentinamente ao ver na TV o anúncio de um par de botas, seu mais novo desejo de consumo, deixando claro que a aquisição do kit não era nenhum caso de vida ou morte. Vamos lá à questão 11. Na questão 11, letra A diz o seguinte: qual é o ditado? O ditado que ele pergunta é o título da crônica que lemos. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O título da crônica lembra bastante esse ditado, né? E o que ele significa? O ditado se refere à persistência diante de alguma situação. Como o título do texto se relaciona com a história? Ao contrário do que quer dizer o ditado, o título deixa claro que não adianta insistir. No caso da história, o título se refere à relação que a narradora, adolescente, tem com sua mãe. Não adianta insistir que ela não vai conseguir que sua mãe realize seus desejos consumistas, uma vez que ela era imune aos lamentos da personagem. Então a mãe ela não se deixava levar pelos desejos da filha, né? Já que as nossas mães sabem o que é melhor para nós.